Bem, já estamos retornando para continuar esse bate-papo aqui com o Dr. Francisco Marconato, que está muito bom, excelente para todos nós, falando sobre incontinência urinária. Vamos dar sequência na pergunta que eu fiz anteriormente. Ele vai continuar falando sobre enurese noturna. Perfeito. Então, a enurese, na realidade, é a criança que faz xixi na cama. Sim. Em torno dos 3, 4, até os 5 anos de idade, a maioria das crianças começam a já ter esse controle da micção noturna. A partir dessa idade, já começa os pais se preocuparem com esse fato. Com a criança que está urinando de madrugada, acorda, encharcada à noite. Mas é importante esse programa para a gente esclarecer que na grande maioria das vezes, esse retardo no amadurecimento desse controle esfincteriano não significa qualquer doença, né? Então, e via de regra também, aquela criança que faz xixi na cama, se for pesquisar na história da família, vai ver que o pai ou a mãe, mais gentes, retardaram o seu amadurecimento no controle da micção à noite. Então, a enurese noturna, ela, via de regra, não é uma doença. A maioria das vezes, com um pouquinho de treinamento, orientando para essa criança dormir mais cedo, tomar menos água a partir de uma determinada hora, às vezes o pai ou a mãe chamando e despertando a criança na madrugada, essa criança aos pouquinhos vai adquirindo essa capacidade do controle urinário na madrugada. Mínimas vezes, essas crianças precisam ser tratadas. Mínimas vezes essas crianças representam uma doença. A consulta muitas vezes é mais para um esclarecimento e uma tranquilização aos pais. Eu noto muitas vezes que os pais fazem muita pressão sobre a criança. Isso não tem um efeito psicológico negativo para a criança? Provavelmente. Então é importante esse esclarecimento. O médico, o urologista, afastar qualquer patologia, né, dessas que a gente comentou no bloco anterior, essas dissinergias, avaliar se a bexiga está sendo esvaziada, se essa criança não faz força para urinar, se não tem sobra de urina depois da micção, quer dizer, ela consegue esvaziar toda a urina que está dentro da bexiga, enfim, fazer uma análise anatômica do pênis, do introito vaginal na menina, ver se está tudo certinho, mas na grande maioria das vezes a gente não encontra uma doença. E justamente o que o senhor falou, é o momento de os pais, a família entenderem que não tem que fazer essa pressão, que ao natural essa criança vai amadurecer e vai atingir a capacidade do controle da micção. Eu tenho, assim, certeza que alguém deve estar pensando que eu poderia fazer essa pergunta para o colega aqui. Na adolescência, muitas meninas, né, ficam constrangidas porque costumam ter enurese noturna por um determinado período. O que fazer? Ocorre o mesmo fator? Ocorre o mesmo fator, Então, a consulta é afastar uma doença, afastar uma patologia. E saber que até os 15 anos de idade, um percentual pequeno, é verdade, mas até os 15 anos de idade, ainda 2 a 3% dos jovens dos jovens adolescentes, podem ter a enurese noturna, a incapacidade de controlar a noite. Claro que, pelo fato deles querem sair à noite, dormir na casa de amigos, etc., causa esse tipo de constrangimento. Então, nessa situação, nós temos alguns armamentários, né? Desde os alarmes, quer dizer, despertar para urinar determinada hora da madrugada, e desde medicações. Isso. Tá? Então, a minoria das vezes é doença. Claro que eventualmente pode ter uma patologia. Mas quando não há patologia, é o momento de todo mundo entender que vai vir ao natural esse amadurecimento, e nessas situações
de viagens, de passeios ou que estão gerando muito estresse, tem um armamentário terapêutico para tratamento. Ótimo. Eu creio que esclareceu muito bem sobre enurese noturna, aquele hábito muitas vezes de urinar à noite e não conseguir controlar. Mas como o Dr. Francisco esclareceu, pode ser de origem fisiológica até, mas em alguns casos pode ser patológico. Então o importante é sempre procurar o médico para um esclarecimento. Mas dando sequência sobre incontinência urinária, gostaríamos de saber, Dr. Francisco, que aqui eu estou fazendo o papel do telespectador, fazendo as perguntas que eles gostariam de saber. Então eu gostaria de saber, por exemplo, no homem, a causa mais frequente de incontinência urinária. Tem tratamento? O que se faz? O homem idoso tem várias causas de incontinência urinária. Então nós vamos afastar nesse momento aquele homem que teve um derrame, um acidente vascular cerebral, aquele homem que tem um problema neurológico. Vamos pegar a grande maioria da população masculina. Então, por incrível que pareça, a próstata é o maior causador do distúrbio miccional no homem. Eu vou pedir para o senhor me ajudar aqui de novo, nesse nosso moldezinho aqui. Então, a bexiga e a próstata está aqui. Como a gente viu, a próstata pode crescer, né, e comprimir a uretra. Essa bexiga não vai esvaziar completamente. Se a bexiga permanece cheia, esse paciente urina um pouquinho e logo essa bexiga está cheia de novo. Então ele tem que ir várias vezes ao banheiro. Ele é um distúrbio da micção. Mas às vezes essa bexiga está tão cheia que ela começa a transbordar. A urina não tem para onde escapar, a bexiga está muito cheia, está estourando. O que acontece? A urina começa a vazar pela uretra. Então esse homem às vezes consulta com a seguinte queixa: eu estou com uma incontinência urinária, eu não seguro a urina. Na realidade, o diagnóstico é justamente o contrário. Ele está com a urina tão presa que ele não consegue esvaziar, e a gente chama isso de incontinência por transbordamento. Fica gotejando. Fica gotejando. Tem homens que falam que fica gotejando, saindo aos pouquinhos. Então, uma das principais causas da incontinência urinária está aqui no aumento da próstata. Por outro lado, aqueles homens que eventualmente sofreram algum tipo de cirurgia, algum trauma, quedas, a própria cirurgia de um câncer de próstata, pode, quando o cirurgião, no intuito de curar a doença, erradicar a doença, a próstata pode às vezes estar muito grudada nessa torneirinha. E aí, no momento da cirurgia, ou mesmo numa radioterapia, esses nervinhos, essas estruturas são lesadas e não tem mais o suporte, a força para segurar a urina. Então, às vezes, a causa da incontinência urinária masculina é uma causa decorrente de um tratamento médico, né? Não podemos esquecer também medicamentos, às vezes diuréticos, vários medicamentos que fazem esse homem ter um fluxo aumentado de urina, e às vezes um homem idoso ele tem dificuldade de locomoção, o cardiologista está dando diurético para tratar o coração, pressão, ele não tem tempo às vezes de ir ao banheiro e perde urina. Então é mais um problema social do que efetivamente um problema anatômico. Isso é muito importante, né? Mas, doutor Francisco, outro detalhe. Não raramente pode ocorrer um problema no esfíncter aqui da uretra. Em que condições isso pode ocorrer? Então, uma queda, um acidente, queda cavaleiro que a gente diz. O homem num acidente, ele cai com o períneo aberto. Pode haver um trauma nesse esfíncter. E o próprio trauma, o mais frequente, é o trauma cirúrgico. Ou radioterápico. E isso tem correção? Tem correção. Então aí nós vamos ver qual é o grau dessa perda. Vamos avaliar qual o grau dessa perda. Então essa perda, né? Aí essa perda poderá ser tratada
às vezes, mudando o medicamento que ele usa, reduzindo o número de diurético que esse paciente usa. Sim. Às vezes nós temos remédios que tentam fortalecer esse esfíncter. Temos medicamentos para isso. Às vezes fisioterapia para tentar que os músculos que estão ao redor da uretra deem suporte para tentar segurar essa urina. E quando for uma perda, uma incontinência muito intensa, nós temos que fazer uso de um esfíncter urinário artificial. É uma válvulazinha, de novo vou pedir para o senhor dar uma mão aqui. Sim. É uma válvulazinha que é onde se cerca a uretra e se põe um cuffzinho, uma válvulazinha dentro do saco escrotal do homem, e ele aperta, ela abre, ele urina, ele soltou, fecha. Ótimo. E ele controla a sua micção. Um detalhe importante. A incontinência urinária no homem pode estar relacionada também com a idade, né? Pode. Aí existem essas doenças. O envelhecimento masculino, 30% dos homens idosos, eles vão ter algum problema de incontinência urinária. Muitas vezes não é nem pelo esfíncter, é porque existe um problema na bexiga, nós chamamos isso de bexiga hiperativa ou hiperreflexa. A bexiga se contrai sem a ordem do cérebro. Por algum motivo, ela recebe um estímulo e se contrai de uma maneira tão forte que perde urina. E pega esse homem em qualquer situação, às vezes no mercado, na rua, dirigindo o carro, e tem que parar e urinar, às vezes, em qualquer esquina. Então, é um outro mecanismo de incontinência urinária. Seria o envelhecimento da bexiga. Então, em torno de 30% do homem idoso poderá ter, pelo envelhecimento, esse tipo de patologia. A própria andropausa pode causar essa incontinência? Não teria certeza de afirmar isso. Acho que a andropausa, a reposição hormonal, ela causa evidentemente perda de massa muscular, alteração do humor. Dentro desse contexto até poderia ter uma implicação, mas não dá para a gente focar especificamente nisso. Muito bem. Vamos para um breve intervalo e já retornamos porque o assunto está muito interessante para todos nós.